Muito bem, gente. Então, como nós acabamos de falar aqui sobre o Sursi, quero falar com vocês agora sobre um assunto que é muito parecido com o Sursi, mas não tem nada a ver, é diferente. Então vamos tomar cuidado, né, para vocês não confundirem isso. É uma confusão que é relativamente comum, que vocês não devem fazer. Que é o seguinte, o assunto hoje é livramento condicional, tá? Então o que é livramento condicional? É uma antecipação da liberdade, ou seja, a pessoa sai da cadeia antes do final da pena, desde que preencha certas condições, tá? É isso, é uma antecipação da liberdade mediante o preenchimento de algumas condições. Então, percebam, né, a grande diferença que tem entre os dois institutos. No Sursi, que nós vimos anteriormente, a pessoa não vai presa, né? Então a pessoa recebe uma pena que acaba não sendo executada, né? Essa pena fica suspensa. Aqui não, aqui o cara vai preso, ele cumpre parte da pena, só que ele acaba indo em liberdade antes. Então, qual que é o jeito mais fácil de vocês entenderem o que é livramento condicional? É como se fosse, né, um quarto regime. Então vocês sabem, né, eu falei para vocês que a gente tem 3 regimes aqui para cumprimento de pena. Né? Tem o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Então o livramento condicional seria como se fosse um quarto regime, mais favorável que o aberto. Porque o aberto, vocês sabem, né, em tese, seria a pessoa ficar na casa de albergado. Como a casa de albergado não existe, ela fica na rua. Então, na prática, livramento condicional e regime aberto acabam sendo parecidos, mas em tese não é a mesma coisa, tá? Porque o livramento condicional oficialmente sempre foi rua, sempre foi liberdade. Enquanto que o regime aberto seria a casa de albergado, que como nós vimos não existe, certo? Então, essas regrinhas todas vocês vão encontrar no artigo 83 do Código Penal e também artigos 131 a 146 da LEP, da Lei de Execução Penal. Lição de casa, deem uma olhadinha na lei, sempre bom acompanhar as aulas pela lei, para que vocês vejam exatamente como que a legislação trata o que nós estamos falando, tá bom? Gente, vamos falar aqui dos requisitos, tá? Então o que a pessoa que está condenada, cumprindo pena, tem que fazer para ter direito ao livramento condicional, certo? Lembrando, né, que, muito importante, tivemos mudanças aqui nesses requisitos com o pacote anticrime do Moro, agora do último mês de janeiro, tá? Então cuidado, já vou apresentar para vocês aqui atualizado, chamando atenção para as mudanças que aconteceram. Bom, então o primeiro requisito, né, os primeiros requisitos eles são objetivos. Então o primeiro deles, condenação à pena privativa de liberdade maior ou igual a 2 anos, tá? Então, obviamente, livramento condicional não tem para penas restritivas de direitos, nem para qualquer tipo de pena pecuniária, tá? Você vai ter o livramento condicional quando você tem pena privativa de liberdade, obviamente, né? Porque é uma liberdade que só pode acontecer se a pessoa está presa. Por isso eu preciso da pena privativa de liberdade, tá bom? Depois, segunda coisa, né? A pessoa precisa cumprir parte da pena, exatamente como acontece lá na progressão de regime, né? Então vocês viram que a progressão de regime, pela regra velha, né, era 1/6, né, 2/5 ou 3/5. Aqui não são os mesmos números, mas também tem que cumprir parte da pena, tá? Então, qual que vai ser essa parte da pena que tem que ser cumprida? É o seguinte, né? A regra geral é 1/3, tá? Então, precisa cumprir 1/3 da pena para ter direito ao livramento condicional, em regra. Aí, as regrinhas diferentes. Se a pessoa for reincidente em crime doloso, portanto, não vai se aplicar se for reincidente em culposo, mas se for reincidente em doloso, aí é metade, tá? Então, não é mais 1/3, passa a ser metade. Se a pessoa estiver praticando crime hediondo, aí vai ser 2/3. Então, para ter direito ao livramento condicional, se é crime hediondo, 2/3. E se a pessoa for reincidente em crime hediondo, ou se tiver praticado crime hediondo com resultado morte, não tem direito ao livramento condicional, tá? Então, reincidente em hediondo ou hediondo com resultado morte não tem direito a esse benefício. E aí que nós tivemos a primeira mudança, tá? Que assim, essa reincidência em hediondo sempre teve. Mas esse hediondo com resultado morte, impedindo a progressão de regime, é novidade, tá? Então essa não tinha, foi acrescentada agora recentemente, tá bom? Depois, além disso, né, precisa ter a reparação do dano, tá? Ou demonstrar que não é possível reparar o dano naquele caso, tá? Mas em princípio, para reparar para ter direito ao livramento condicional, precisa reparar o dano e não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, tá? Então, nos 12 meses que antecedem a concessão desse livramento condicional, não pode ter havido prática de falta grave, tá?
Essa aqui, gente, também é novidade que foi trazida pelo pacote anticrime, tá? Antes, só se falava em bom comportamento carcerário. Agora você tem uma regra objetiva, específica, né? Falta grave nos últimos 12 meses, tá? Então, isso aí, retroativo, só vale do pacote anticrime para frente, tá? E assim, é muito objetivo. Então, falta grave não é assim o que eu acho que é grave ou o que vocês acham que é grave, tá? Se vocês abrirem o artigo 50 da LEP, da Lei de Execução Penal, vocês vão encontrar lá a lista das faltas graves que existem, tá? Então vocês vão ver lá todas as possibilidades de faltas graves que tem, tá bom? Algumas observações ainda a respeito dessa questão da falta grave. Muito cuidado. Temos aqui a súmula 534 do STJ. O que vai dizer essa súmula 534 do STJ? Que a falta grave, né, a prática de falta grave, interrompe o prazo para a progressão de regime, tá? Então o cara cometeu falta grave, volta para o zero, né? Aquele prazo que ele tem para cumprir regime de 1/6, de 1/3, 2/3, ou pela regra nova, 80%, 70%, sei lá, tá? Cuidado, gente, essa interrupção de prazo vale para a progressão de regime, mas não vale para o livramento condicional. Por isso que eu falei, livramento condicional é como se fosse um quarto regime, mas não é, tem regras diferentes, tá? Então é isso. Inclusive, né, isso aí está de acordo com a súmula 441 do próprio STJ, tá? Então não tem problema, isso é pacífico hoje em dia, que a prática de falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, só para progressão de regime, tá bom? Então esses são os requisitos objetivos para o livramento condicional. Vamos ver agora os requisitos subjetivos, né? Então o que a pessoa do condenado deve oferecer para ter direito a essa progressão de regime? Então, primeira coisa, né? Obviamente, bom comportamento carcerário. Isso tinha e continua tendo, né? A única coisa é que agora, lá nos objetivos, colocou especificamente não cometer falta grave nos últimos 12 meses, tá? Mas continua tendo aqui. Depois, bom trabalho penitenciário, né? Então o preso tem que ter trabalhado direitinho durante o período que esteve preso. Lembrando que o trabalho, em tese, né, pelo menos pela lei, é obrigatório. Depois, aptidão para o trabalho. Ou seja, a pessoa precisa saber fazer alguma coisa, né? Porque, gente, nós sabemos disso, né? É extremamente difícil que uma pessoa que foi condenada criminalmente resolva nunca mais cometer crime nenhum, resolva ter uma vida honesta dali para frente. Isso já normalmente não vai acontecer, tá? Agora, se a pessoa não é apta para o trabalho, se ela não sabe fazer nada, então o que você sabe fazer? É você roubar banco, né? E fora isso, o que você faz? Ah, nada. Então, obviamente, o que a pessoa vai fazer? Vai roubar banco, né? Porque todos nós precisamos sobreviver. Todos nós precisamos ganhar dinheiro. Então, o cara vai ganhar dinheiro fazendo o que ele sabe fazer. No caso, roubar banco, tá? Então, é isso. E depois, né, a gente precisa ter aqui indícios de que ele não voltará a cometer crimes, tá? Para aferir isso, gente, o mecanismo que sempre foi usado era o chamado exame criminológico. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Que era um exame que era feito por técnicos, né, por experts, que verificava exatamente qual era o prognóstico daquele condenado, né? Se haveria chance dele cometer outros crimes ou não, né? Como que ficaria isso lá no caso concreto, tá? Então esse exame ele era obrigatório até 2003, tá? Então já faz 17 anos, né, que não existe mais a obrigatoriedade do exame criminológico, tá? Mas, mesmo não sendo obrigatório, eventualmente o juiz pode pedir, aqui nesse caso, para a concessão do livramento condicional, a realização do exame criminológico, tá? Então isso aqui vai ser possível. Para terminar essa primeira parte, queria falar para vocês rapidamente sobre as condições do livramento condicional. E agora também, com a segunda novidade, a primeira foi a folhinha, que eu já mostrei para vocês, a segunda é que agora temos água, diretamente do aquífero Guarani, né, para o mundo, água aqui para lubrificar as cordas vocais do professor. O professor bebe muita água, vocês sabem disso. Quem é meu aluno sabe que eu costumo lecionar com uma garrafinha velha, cheia de água. Até quem é mais observador fala que percebe que a aula está chegando no final, quando a garrafinha vai ficando vazia, né? Então aqui, estou mais chique, estou em casa, né? Então tem um copinho aqui de cristal, acho, sei lá se isso aqui é cristal ou vidro, para deixar mais bonito aqui a imagem na televisão. Bom, mas prosseguindo, vamos falar agora então das condições do livramento condicional. Então vamos ter dois tipos de condições aqui, gente. Condições obrigatórias e condições facultativas, tá? As obrigatórias vão aparecer no artigo 85 do Código Penal e as facultativas no 132, parágrafo 2º da LEP, tá? Então vão aparecer aí em lugares diferentes. Então, a primeira condição obrigatória, tá? Falando primeiro das obrigatórias, que tem que ter.
obter ocupação lícita num prazo razoável. Então ele vai ter que comprovar lá para o juiz que ele está fazendo alguma coisa lícita, né? Então, porque, obviamente, né, se ele não estiver fazendo nada lícito, a tendência é que ele volte a cometer crimes. Veja, ele fala que em prazo razoável. Quando eu falo em prazo razoável, não tem um tempo fixo. Porque, veja, né, emprego está difícil. A tendência é que agora, né, depois dessa tragédia que está acontecendo, fique mais difícil ainda. E então, tá, o prazo razoável é bastante flexível, digamos assim. Segunda coisa, que também é obrigatório, comparecimento mensal em juízo. Então o cara vai ter que aparecer uma vez por mês lá para assinar um papel, dizendo que está fazendo tudo bem. Tá? Isso é normal. Né? E também vai ser obrigatório não mudar de comarca sem autorização. Tá bom? Então essa aqui vai ter que ter obrigatoriamente no livramento condicional. E as facultativas, que daí o juiz põe se quiser. Toque de recolher, né, individual, não frequentar certos lugares, enfim, né, o juiz pode exercitar aqui a sua criatividade para inventar condições, além das que estão previstas em lei, para que funcione aqui no livramento condicional. Certo? Então é isso, gente. Na sequência, continuamos falando desse assunto. Muito obrigado e até já!